Olá, olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube do QC, Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral. Se você está aqui pela primeira vez, sem material, não se preocupe. Ele está na descrição do vídeo, no link que leva a uma pasta no Drive com o meu nome, material identificado com o horário e data da live de hoje. Mas você também pode baixar esse material no blog Professora Raquel Tinoco. No blog você tem este material, todos os outros materiais e os links das aulas anteriores na ordem em que essas aulas foram veiculadas, certo? Você também pode acessar o material pelo link na bio do Instagram, @profRaquelTinoco. Convido você a me seguir por lá. Não se inscreveu no canal? Inscreva-se! Hoje não haverá interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Estamos conversando sobre Resolução 23.659 de 2021, desde os primeiros artigos. Nós estamos chegando ao final desta resolução. E se você ficar com dúvidas, pode deixá-las no comentário do vídeo ou enviá-las pelo comentário do blog ou até mesmo pelo Instagram. Certo? Então vou colocar a vinheta para marcar o início do bloco de aproximadamente 20 minutos. Até! Olá, conversando sobre Resolução 23.659 de 2021, hoje, correição e revisão de eleitorado. Atividades administrativas da Justiça Eleitoral. Correição é uma atividade típica dentro das atribuições da corregedoria, corregedoria regional, corregedoria geral. Revisão de eleitorado, diferentemente da revisão de dados ou revisão de cadastro, tem por objetivo convocar eleitores a fim de verificar a veracidade da identidade e do domicílio eleitoral quando houver fraude comprovada em proporção comprometedora. Então, hoje a gente conversa sobre as disposições gerais da correição eleitoral e da revisão de eleitorado. Então, já compartilho o slide com você para que esta conversa comece agora. Vamos lá? Trouxe algumas definições do glossário do TSE, como eu sempre faço. Algumas bancas gostam de acessar esse glossário, buscando ali as definições e conceitos, muitas vezes citando doutrinadores, outras vezes não. Outras vezes ela traz conceitos próprios da Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, estamos no glossário do TSE. Você acessa esse glossário no site do TSE, no finalzinho da página. Então, vamos lá. Correição eleitoral. Função administrativa que compõe a órbita das atribuições do corregedor, por força da qual lhe compete verificar a existência de erros, abusos ou irregularidades na prestação dos serviços eleitorais no âmbito da respectiva jurisdição. Melhor dizer aqui, né? No âmbito da respectiva circunscrição, já que estamos falando de atividade administrativa, e determinar a adoção das providências saneadoras necessárias. E é verdade, a resolução vai trazer para você que a correição eleitoral, ou correição de eleitorado, pode ser determinada pelo corregedor geral ou pelo corregedor regional. Corregedor geral, que é um dos membros do TSE, eleito pelo próprio TSE para a função de corregedor. O corregedor geral é um dos ministros do STJ que compõe o TSE. Corregedor regional, eleito pelo TRE respectivo, eleito pelo Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Constituição da República nada fala sobre quem deve ocupar o cargo de direção.
E o Código Eleitoral fala de um terceiro desembargador na composição dos TREs. Nós não temos um terceiro desembargador na composição de TRE. Então, hoje, o corregedor regional eleitoral é escolhido dentre membros indicados no regimento interno de cada Tribunal Regional Eleitoral, certo? Então, vamos para o texto da resolução. Resolução 23.659 de 2021. Correição de eleitorado que pode ser determinada pelo corregedor geral eleitoral ou pelo corregedor regional eleitoral. Em que situações específicas essa determinação acontece? Nós já vamos conferir. A realização da correição de eleitorado observará as instruções específicas do Tribunal Superior Eleitoral e as que subsidiariamente baixar a Corregedoria ou o Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, e as instruções complementares baixadas pela Corregedoria ou pelo Tribunal Regional Eleitoral respectivo. A correição de eleitorado será determinada pelo corregedor geral eleitoral quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior, ou o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à de idade superior a 70 anos do território daquele município, e o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Esses requisitos precisam ser cumulativos. Então, na verdade, não é ou, é e. Nós temos a jurisprudência do TSE sobre a necessidade de requisitos cumulativos. Então, veja, somente haverá correição de eleitorado nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, principalmente os relacionados ao alistamento, transferência e revisão, se nós tivermos algumas situações concretas. Então, veja, ela pode ser determinada pelo corregedor regional ou pelo corregedor geral. Ela será determinada pelo corregedor geral quando esses três requisitos estiverem presentes. De novo, quando o total de transferências eleitorais ocorridas no ano em curso, por exemplo, em 2024, for superior a 10% do total de transferências ocorridas no ano de 2023, no ano anterior. Então, só isso aqui já dá um alerta, já chama a atenção da Justiça Eleitoral de que pode estar havendo alguma irregularidade nas operações do cadastro eleitoral naquela região. Mas não basta, porque isso demanda gastos. Toda essa atividade fiscalizadora demanda gastos. Então, ela só será deflagrada, ela só será implementada se houver recursos para tanto. Então, por isso é que eles buscam ter certeza de que o que está acontecendo ali pode ser uma irregularidade, um indício de irregularidade. Por quê? Porque quando é indício de irregularidade, a correição é suficiente. Quando é irregularidade comprovada em proporção que comprometa o resultado de uma eleição, a correição não é suficiente. E aí eu já venho com revisão de eleitorado. Então vamos. Total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% maior às ocorridas no ano anterior e o eleitorado daquela circunscrição for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à de idade superior a 70 anos do território daquele município, e o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE para aquela circunscrição. Então, nesse caso, quem determina é o corregedor geral eleitoral, a gente confere aqui.
A correição de eleitorado poderá ser determinada, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos, certo? Então, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos pela Corregedoria Geral Eleitoral quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada de idade superior a 70 anos do território daquele município e o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Ora, por que levar em consideração essas idades e esses percentuais? Porque eles vão buscar saber se o eleitorado local é compatível com a população que vota ou que pelo menos tem idade para estar alistada. Então, tenho mais eleitores do que habitantes? Isso é possível em determinadas situações? Sim, é possível em determinadas situações. Mas quando esses 3 requisitos estão presentes, é porque há grandes chances de irregularidades relacionadas ao alistamento, à transferência e à revisão. Então, veja bem, esses requisitos deflagram a correição por determinação do corregedor geral. Na hipótese do inciso 1º do artigo 102, estamos nele, na hipótese de ser a correição determinada pelo corregedor geral, os tribunais regionais indicarão previamente os municípios que preencham os requisitos do caput deste artigo. Ela pode ser determinada, a correição eleitoral, pode ser determinada pelo corregedor regional eleitoral. Em que situação? Quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Então, veja, você terá que assimilar. Quando você assimilar os requisitos que levam a correição ao corregedor geral, você já estará adiantando alguns requisitos para a revisão de eleitorado de ofício. Porque a revisão de eleitorado, você vai conhecer daqui a pouquinho o procedimento, a revisão de eleitorado, ela pode ser determinada tanto pelo TRE quanto pelo TSE. Aqui a gente sai das esferas da corregedoria e a resolução já fala em TRE e TSE. O TSE determina de ofício quando estão presentes cumulativamente determinados requisitos. E 2 desses requisitos são os mesmos presentes na correição determinada pelo corregedor geral eleitoral. Então, assimilou aqui, já adiantou para o que veremos daqui a pouquinho. Determinada pelo corregedor regional, 102, inciso 2º. A correição de eleitorado poderá ser determinada, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos pela Corregedoria Regional, quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Indícios consistentes. Indícios consistentes. Cuidado. Indício é diferente de fraude comprovada. Indício é diferente de fraude comprovada. Então, vamos lá. Recapitulando. A correição de eleitorado será determinada pela Corregedoria Geral quando o total de transferências ocorridas no ano em curso for superior a 10% que o total de transferências ocorridas no ano anterior e o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a população maior de 70 anos para aquela circunscrição. E o eleitorado for superior a 65%,
menor ou igual a 80% da população projetada para aquela circunscrição pelo IBGE naquele período, naquele ano. Então, veja, projetada pelo IBGE naquele ano. Então, nesse caso, é correição determinada pelo Corregedor Geral Eleitoral. Seguindo, então, se não for esse caso, estivermos falando de correição, será o Corregedor Regional. Indícios, certo? Quando houver indícios ou indícios consistentes ou denúncia fundamentada. Então, como funciona isso aqui? Há indícios consistentes, há denúncia fundamentada de fraude, correição eleitoral. Realizada a correição eleitoral, se essa fraude for comprovada em proporção que comprometa a lisura das eleições, revisão de eleitorado. Porque uma coisa que a gente já sabe é que só há nulidade em direito eleitoral se houver prejuízo. Prejuízo, entenda, uma eleição só será renovada se a fraude foi tamanha a ponto de comprometer o resultado. Ora, mesmo havendo fraude, ela sendo coibida, os culpados, aqueles que praticaram o ato fraudulento, punidos, mas não haveria, ou seja, não houve qualquer impacto no resultado da eleição. A fraude não foi em proporção tamanha que comprometa o resultado da eleição, a eleição é mantida. Lisura da eleição, aproveitamento do voto. Então, ela será mantida. Ela não será mantida quando essa fraude for em proporção comprometedora, ou seja, comprovada e comprometedora, a ponto de alterar o resultado da eleição. Então, atenção. Há indícios. A denúncia fundamentada, correição. Realizada a correição, fraude comprovada em proporção comprometedora, revisão. Mas nem sempre a revisão depende da realização prévia de uma correição. Por isso eu disse a você que o Tribunal Superior Eleitoral pode realizar revisão de ofício. A gente segue esse procedimento, correição, revisão, quando couber ao TRE determinar. Então, o corregedor determinou a realização de correição, correição realizada, fraude comprovada em proporção comprometedora, TRE determina a realização de revisão de eleitorado. Mas, se estiverem presentes determinados requisitos, eu não preciso dessa correição prévia. Isso não é uma condição sine qua non para que a revisão aconteça. Por quê? Porque o TSE pode determinar revisão de ofício quando estiverem presentes determinados requisitos. E é sobre isso que a gente conversa no próximo bloco. Até! Dando continuidade à nossa conversa sobre Resolução 23.659 de 2021, chegou a vez de conhecer
o procedimento denominado revisão de eleitorado ou revisão do eleitorado. Como de costume, eu trouxe para você a definição do glossário do TSE. Revisão do eleitorado é o procedimento pelo qual os tribunais regionais eleitorais TREs convocam os eleitores inscritos em uma zona eleitoral para que compareçam pessoalmente ao cartório eleitoral em postos criados para atender a esse objetivo, a fim de se verificar a regularidade de sua inscrição eleitoral. Então, viu? É diferente da revisão de dados ou da revisão de cadastro, que é uma das operações do cadastro eleitoral, quando eu quero retificar dado constante do cadastro ou regularizar situação cancelada em determinadas hipóteses ou mudar de local de votação dentro do mesmo município. Revisão de cadastro, revisão de dados, certo? Aqui eu não estou falando de revisão de cadastro e nem revisão de dados. Eu estou falando de revisão de eleitorado, convocação para que os eleitores compareçam e possam certificar para a Justiça Eleitoral que aquela inscrição pertence a ele e ele é um eleitor daquela circunscrição, daquele domicílio eleitoral. Então, são duas coisas que serão verificadas nesse procedimento. Eu sou o eleitor daquela inscrição. Então, garantir que a inscrição pertença àquele eleitor. Segundo objetivo, garantir que aquele eleitor esteja inscrito dentro do seu domicílio eleitoral, que ele possa comprovar o vínculo que ele tem com aquele domicílio. E aí, muito diferente dos procedimentos relacionados ao alistamento e transferência. Nós já vimos que a operação alistamento, a operação transferência, não exigem prova documental de domicílio eleitoral. Cuidado! Na hora de preencher o requerimento de alistamento eleitoral, se eu quiser fixar o meu domicílio para fins de candidatura, aí eu tenho que dizer expressamente que aquele domicílio será, sim, utilizado para fins de candidatura. Também uma possível candidatura, certo? Mas você não tem dentro da operação alistamento, nem dentro da operação transferência, nenhum dispositivo que indique que você tem que comparecer com uma prova documental de domicílio, certo? Já disse a você que juízes eleitorais pedem por cautela para evitar essa irregularidade de um eleitor estar se alistando fora do seu domicílio eleitoral, mas isso não está previsto em lei, certo? As bancas colocam isso em prova, toma cuidado, perguntando para você se a lei exige. A lei não traz essa obrigatoriedade nem para o alistamento, nem para a transferência, mas aqui o eleitor convocado terá que comprovar que ele tem vínculo com aquela circunscrição. Então vamos lá, revisão de eleitorado, revisão de eleitorado. Revisão de eleitorado que pode ser ordenada pelo TRE ou ordenada de ofício pelo TSE. Veja, já mudamos aqui. Lá na correição determinada pela Corregedoria Geral ou pela Corregedoria Regional. Aqui, ordenada pelo TRE ou ordenada pelo TSE. Requisito, lá na correição, se for corregedor regional, indícios de irregularidade ou denúncia fundamentada de fraude. Aqui, a fraude já foi comprovada, então tem fraude. E essa fraude não está ali em qualquer proporção. A proporção é comprometedora. Então tem que ser fraude comprovada, proporção comprometedora. Indício de fraude não acarreta revisão. Fraude comprovada, mas a sua proporção não compromete a lisura do pleito, não acarreta revisão. Tome cuidado com esses detalhes. Seguindo, se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral,
ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que este TRE subsidiariamente baixar. Beleza? As recomendações que o respectivo TRE subsidiariamente baixar. Então, como eu disse a você, veja, aqui está acontecendo uma correição. Essa correição tem um relatório final. Nesse relatório final, eu constatei fraude comprovada em proporção comprometedora. Então, Tribunal Regional Eleitoral determina, ordena a revisão do eleitorado e comunica a decisão ao TSE. A execução da revisão de eleitorado com fundamento no caput deste artigo dependerá de existência de dotação orçamentária a ser avaliada após já destacados os recursos para as revisões de ofício. Revisão de ofício é o TSE. Então, separados os recursos para as revisões de ofício, porque as revisões de ofício, repito, não dependem de correição prévia, os recursos que restarem poderão ser direcionados à realização de uma revisão de eleitorado ordenada por um TRE, certo? Mas, seja correição, seja revisão, eu preciso de dotação orçamentária, preciso de recursos. Porque você vai acompanhar comigo e você vai perceber que a revisão é como se fosse uma eleição. É um processo, ou melhor, é um procedimento muito parecido. É um procedimento muito parecido com um procedimento relacionado a uma eleição. E olha, os gastos para que uma eleição seja realizada não são pequenos. Então, só haverá revisão em último caso, porque eles vão tentar corrigir todos esses problemas através de correições, um procedimento menos complexo, porque você vai acompanhar e você vai perceber, a revisão de eleitorado é como se fosse a realização de uma eleição naquela circunscrição, naquela localidade, naquela zona eleitoral que estará sob revisão. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral autorizar a alteração do período e ou da área abrangidos pela revisão a que se refere este artigo, comunicando a decisão ao TSE. Então, compete ao TRE autorizar a alteração do período, do prazo em que essa revisão será realizada e ou da área abrangidos pela revisão a que se refere este artigo, comunicando a decisão ao TSE. Jurisprudência para você, revisão de eleitorado. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 71 do Código Eleitoral, é da competência do Tribunal Regional Eleitoral determinar a revisão do eleitorado com base em denúncia fundamentada em fraude no alistamento eleitoral. Então, essa é a regra. Cabe ao TRE, isso já caiu em prova. Essa jurisprudência aqui já caiu em prova, porque as bancas ficam tentando induzir você a erro. Não é o TSE, não, é o TRE. Somente será TSE quando a revisão for ordenada de ofício. E quando é que essa revisão vai ser ordenada de ofício? Quando estiverem presentes os seguintes requisitos. Veja, agora sim, ordenada de ofício pelo TSE. Ordenada de ofício pelo TSE quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior e o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município e, então, lembra que eu falei para você que 2 dos requisitos presentes na correição ordenada pela Corregedoria Geral estariam também presentes na revisão de ofício pelo TSE? Então, correição, Corregedor Geral Eleitoral. Correição, Corregedor Geral Eleitoral. Então, os 2 requisitos são os mesmos. O terceiro requisito muda. O terceiro requisito muda. Então, o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE, certo?
Então, haverá revisão de ofício quando? Quando total de transferências do ano em curso seja 10% maior do que as do ano anterior e eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos somada de idade superior a 70 anos do território daquele município e eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Conferindo. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado do município, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos, quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior e o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada de idade superior a 70 anos do território daquele município e o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Então, assimilei aqui, assimilei lá na correição, já tenho dois requisitos comuns. Um requisito será diferente. O requisito para que a revisão de ofício seja ordenada é um requisito superior, mais de 80%. Então, para que você possa visualizar ao mesmo tempo e comparar, a gente faz tabelas. Correição, revisão de ofício. Correição, revisão de ofício. Correição, e você já pode acrescentar aqui, ó, corregedor, Corregedoria Geral Eleitoral, revisão de ofício, ordenada pelo TSE. Então, vamos. Quando houver mais de 10% de transferências no ano seguinte, então veja, quando o número de transferências do ano em curso for maior que 10% das transferências do ano anterior, então mais de 10% de transferências no ano seguinte, igual. Eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à população maior que 70. Correição, eleitorado superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada pelo IBGE para aquele ano. Diferente aqui da revisão de ofício. Eleitorado superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. E a gente vai sempre fazer isso, sempre trazer essas comparações para que você possa visualizar aquilo que é importante, assimilar, comparando. Esses requisitos, eles não estão presentes apenas na Resolução 23.659 de 2021. Eles também estão presentes na Lei 9504 de 1997. Exatamente. A Lei 9504 de 1997, ela traz os requisitos, só que hoje há uma diferença entre a redação da lei e a redação da resolução. Porque a lei, ela traz requisitos inferiores, menores, no que diz respeito ao percentual do eleitorado em comparação com a população. E como a gente já viu que isso demanda dotação orçamentária, o TSE interpretou de forma diferente. Então, agora, nesse momento, eu trago para você o que prevê a Lei 9504 de 1997 em comparação com o que prevê a resolução na revisão de ofício. Lei 9504 de 1997, mais de 10% de transferências no ano seguinte, igual. Eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somado à população maior que 70, igual. Mais eleitorado superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE, na Lei 9504, na resolução, maior que 80%. Na 9504, maior que 65%. Na resolução, maior que 80%. Então, tome cuidado. A gente confere.
o Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício. Veja, eu não estou falando de correição. Eu estou falando de revisão de ofício. Então, a Lei 9504 traz um percentual diferente. Determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município. O eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Veja, durante muito tempo, discutiu-se se esses requisitos eram cumulativos ou não. Nós já tivemos provas em que isso foi cobrado. Se esses requisitos eram cumulativos ou não, quando essa dúvida foi sanada pelo TSE ao decidir uma demanda. Aqui está, acabou convertendo em resolução. Ó, 2 resoluções. Preenchimento cumulativo dos 3 requisitos previstos neste artigo. Então, esses requisitos, e hoje também a resolução de 2021, então, essas foram as 3 resoluções, foram as 3 resoluções que tratam dessa questão. E ele acabou colocando fim à discussão. Preenchimento cumulativo dos 3 requisitos previstos neste artigo. Então, não basta atingir um, eu preciso atingir os 3 para que haja a chamada revisão de eleitorado de ofício. Na hipótese do artigo 105 desta resolução, a Corregedoria Geral Eleitoral expedirá provimentos para tornar pública a relação dos municípios a serem submetidos à revisão de eleitorado para coleta de dados biométricos. 105 é a revisão de ofício. Então, expedirá provimentos para tornar pública a relação dos municípios a serem submetidos à revisão de eleitorado para que, durante o procedimento de revisão, também haja a coleta de dados biométricos. As causas supervenientes, ou seja, as causas posteriores, os acontecimentos posteriores, determinantes da inviabilidade de realização das revisões de eleitorado nos municípios constantes dos provimentos a que se refere o caput deste artigo, deverão ser comunicadas pelos respectivos tribunais regionais eleitorais, a Corregedoria Geral Eleitoral, e, impreterivelmente, no prazo de 48 horas de sua ocorrência, para que seja definida a redistribuição dos recursos correspondentes a outros municípios. Por exemplo, uma causa superveniente, uma tragédia ambiental, certo? Uma chuva, uma inundação. Então, isso pode impedir a realização da revisão de eleitorado. A população não tem mais como chegar a determinados postos de revisão, como são chamados. Então, nesse caso, não há como se realizar a revisão de eleitorado naquele momento, naquela circunscrição. Então, o Tribunal Regional Eleitoral daquela circunscrição, daquele estado ou do Distrito Federal, deverá comunicar à Corregedoria Geral Eleitoral impreterivelmente no prazo de 48 horas de sua ocorrência para que os valores constantes do orçamento sejam redistribuídos. Agora, a revisão de eleitorado pode ser realizada a qualquer tempo? Existe alguma restrição para essa realização, para essa convocação de eleitores dentro daquela circunscrição? Sim, existe, e isso também está previsto na resolução. Quando não será possível a realização de revisão de eleitorado, não será realizada revisão em ano eleitoral, regra. Em ano eleitoral, regra, porque eu tenho exceção. Salvo se o procedimento foi iniciado no ano anterior, vamos usar como exemplo a eleição de 2024, ano de 2023. Então,
revisão de eleitorado iniciada aqui e não foi concluída. Então, nesse caso, ela será encerrada em ano eleitoral. Tá aqui, ó. Procedimento iniciado no ano anterior e quando for excepcionalmente autorizada pelo TSE. Então, em regra, não haverá revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se o procedimento de revisão foi iniciado no ano anterior ou se ela for excepcionalmente autorizada pelo TSE. Não será realizada revisão parcial. Essa é uma previsão muito interessante. Não será realizada revisão parcial. Conferindo, não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior ou se verificada a situação excepcional, o TSE autorizar que a ele o quê? Procedimento revisional se dê início. E que abranja apenas parcialmente o território do município, ainda que seja este dividido em mais de uma zona eleitoral. Então, não será realizada revisão parcial, revisão apenas em um pedaço daquele município, em apenas um território daquele município, ainda que ele seja dividido em mais de uma zona eleitoral, certo? Então, essas são as duas hipóteses que não autorizam a realização de revisão de eleitorado em regra. Cuidado! Não será realizada em ano eleitoral, lógico, a gente já falou que a revisão é parecida com o processo de votação. Então, imagina, você está preparando as eleições, designando locais para as sessões, convocando mesários, nomeando membro de junta, expedindo resoluções, fiscalizando as candidaturas e ainda ter que controlar uma revisão de eleitorado ao mesmo tempo. Isso não é fácil. Realizar uma eleição é uma tarefa complexa. Juntar com revisão de eleitorado não é muito bom. Por isso, regra, não será realizada a revisão de eleitorado em ano eleitoral. Mas, se ela começou no ano anterior, beleza, pode ter continuidade em ano eleitoral. Ou, se o TSE, verificadas as circunstâncias, excepcionalmente autorizar. E não será realizada a revisão de eleitorado parcialmente ou em um pedaço, em apenas um pedaço de território daquele município. É o município inteiro ou não tem revisão de eleitorado parcial, certo? Então, começamos a conversar sobre revisão de eleitorado. No nosso próximo encontro, a gente continua falando desse tema, procedimento revisional. Então, até! Prontinho, meus queridos e minhas queridas, mais uma conversa sobre direito eleitoral. Então, agradeço por terem permanecido aqui mesmo em uma aula onde não houve interação ao vivo. Tem dúvida? Pode deixar na descrição do vídeo ou nos comentários do vídeo ou mandar pelo blog. Você pode mandar as suas dúvidas nos comentários do blog e pode mandá-las também no Instagram, se você quiser. Tudo bem? Então fiquem bem, bom estudo, até!